desse porte, falando principalmente de um tema que eu carrego dentro de mim há muitos anos, que é a liberdade. Mesmo quando eu era criança, assim, eu sabia dar nome a isso, saber o que era a liberdade, eu sempre tive esse valor muito forte dentro de casa, e eu tinha, era um tanto quanto receio, de novo, mesmo sem saber dar nome a isso, que a minha liberdade fosse tolhida de alguma forma. Então, para mim é um verdadeiro prazer poder estar aqui hoje, falando exatamente sobre esse tema que, de novo, eu trago comigo desde muito pequeno, né? E as coisas foram acontecendo. Eu vou fazer um breve histórico do que eu faço na vida, quem eu sou e por que nós estamos aqui. Eu queria usar até um pouco da palavra do Ciro falou. Eu sou economista de formação, eu sou pós-graduado no mercado de capitais em Barcelona. Falar rapidamente, eu trabalhei em algumas corretoras internacionais e brasileiras do mercado de capitais, eu estou há 17 anos no mercado financeiro. E em 2012 eu abri minha primeira empresa, que alguns aqui devem conhecer, que é a Critério Investimentos. Vendi minha participação em 2016 e entrei com participação no que hoje é a empresa, que é a Aqua Investimentos. A gente passou por uma fusão, virou a Aqua Vera Investimentos, e em 2021 o BTG comprou 49% da nossa empresa, né? E aí, quando eu comecei a me aprofundar em economia, aquilo que eu estudei na faculdade, eu via que não condizia com o que meu pai me ensinava dentro de casa, de valores empresariais, de valores de liberdade como um todo, de pregar contra o Estado. Eu via que aquilo que eu aprendia na sala de aula não batia com o que eu admirava, e eu admirava muito mais o que eu via dentro de casa, né? E aí eu falei, olha, tem alguma coisa estranha, os livros não estão batendo com a vida real lá fora. Prefiro dar valor ao que eu estou ouvindo dentro de casa, porque eu admiro muito mais essa vida do que quem me fala o contrário, né, numa sala de aula além dos livros. E aí foi quando eu conheci a Escola Austríaca de Economia, comecei a me aprofundar já tem alguns anos nela, e vai muito em linha com os valores que o Ciro falou aqui, né, que o Estado nos toma coercitivamente uma parte importante da nossa produção. Pensa que as trocas voluntárias, elas acontecem quando eu vendo alguma coisa para ele e ele compra. No momento em que ele enfia uma arma na minha cabeça e pega de mim a minha carteira, não é voluntário. Isso acontece com os impostos, né, que a gente é obrigado a pagar uma grande parte, sem concordar, sem usar o dinheiro, sem usar o serviço para o qual ele supostamente é prestado. A mesma coisa que eu sou sócio no clube em São Paulo, eu falo do amigo meu, mas ele não é desse clube. Eu falo para ele, irmão, paga uma mensalidade porque eu quero uma quadra melhor. Não, mas eu não uso a quadra, paga aí, não tem jeito. Então, o Estado nos trata como eternas crianças. Quanto mais imaturo ele nos mantiver, melhor. E aí, eu em 2018, logo depois de eu casar, em janeiro de 2018, eu fui embora para a Espanha, de novo, minha família é espanhola, então eu tenho uma ampla relação com o país até hoje, eu escrevo para jornais de lá, dou aula uma vez por mês, uma pós-graduação de macroeconomia lá em Madrid. E aí, eu estava morando, fui passar um ano com a minha mulher lá, ela parou o trabalho dela aqui, ela trabalhava com moda, aceitou a gente ir para lá, e eu trabalhava à distância, eu vinha a cada 3, 4 meses para o Brasil, atendia meus clientes à distância. E ali, para contextualizar um pouco, rapidamente, a gente estava no governo Temer, e a gente veio daqueles últimos anos brilhantes, que todo mundo entende a ironia, do governo da Dilma, né? Inflação lá no alto, Petrobras quebradas, distribuidora, geradora de energia quebrada, inflação foi para 12, ela tinha derrubado a taxa de juros de 14 para 6, 7, aí a inflação explode, enfim, tudo que os livros econômicos mostram que você não deve ser feito, ela fez e mostrou que dá errado mesmo. E aí eu falei, bom, Temer implantando qualquer tipo de reforma liberal aqui, minimamente liberal, a taxa de juros vai cair. E eu preciso mostrar para o meu cliente como é que a gente investe em países de juros baixos, né? O Brasil é um país estruturalmente de juros altos. E aí foi quando eu fui para a Europa e eu mapeei ali, a gente rodou mais de 15 países na Europa, e eu fui convivendo com pessoas dentro do mercado financeiro de lá. Eu entrava em contato e falava, olha, a minha empresa é no Brasil, eu estou morando aqui na Europa momentaneamente, deixa eu ouvir sobre o teu país, como é que vocês investem, me fala, e eu te falo sobre o Brasil. Então eu voltei com uma experiência muito legal de diferentes países, como é que é a mentalidade do investidor por lá. Acabou dando certo, a taxa de juros realmente caiu e depois voltou a subir de novo, Brasil, né? Só que nesse meio tempo que eu estava morando lá, eu já conhecia o Fábio daqui, que ele era meu cliente, a gente tinha uma relação comercial. E aí ele um dia me ligou para falar sobre a carteira de investimento dele. Ele falou, estou indo embora do Brasil, estou indo morar na Espanha. Eu falei, aonde? Em Barcelona. Eu falei, estou aqui.
E aí foi quando a gente realmente se aproximou. Ele foi com a mulher dele, eu estava com a minha, a gente se aproximou e lá a gente começou a viajar pela Europa e a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum, sob o ponto de vista da viagem mesmo. Então você vai para Paris, tira foto na Torre Eiffel, é legal, mas como é que vive o francês médio, né? Como é que vive o cara suíço? Como é que vive o alemão? Como é que vive o cara na Islândia? Tudo isso a gente fez. E aí eu vi que a gente era mais questionador das coisas. E aquilo, as viagens começaram a ser de uma maneira muito prazerosa, porque a gente tinha os mesmos objetivos nessas viagens, né? Eu voltei ao Brasil, a pandemia estava começando a estourar e eu tinha, dentro da minha carteira de clientes, uma demanda muito grande de me posicionar, né, para eles. Olha, todo mundo desesperado, o que eu faço com a minha carteira, desinvestimento, vendo, não vendo? E eu falei, eu estou conseguindo dar demanda de falar com todo mundo e eu tenho um fuso horário de 5 horas, eu voltando com uma mudança no Brasil, com mala, com tudo, com papagaio, como é que eu volto, falando com todo mundo. Bom, eu resolvi criar um áudio. Esse áudio eu mandava 2 vezes por dia para tranquilizar as pessoas, porque ninguém sabia o que estava acontecendo nos mercados. Esse áudio se tornou um vídeo, esse vídeo tomou uma proporção que eu realmente não esperava, que é o Minuto do Musa, que hoje ela é uma empresa constituída, que tenho a minha, além da Aqua Investimentos, a Aqua Vero, que é a minha principal empresa, eu tenho o Minuto do Musa, que ela é hoje uma consultoria. A gente tem uma comunidade fechada de pessoas alinhadas aos nossos valores e princípios, que a gente faz um encontro mensal sobre economia, política, liberdade de falar e tudo mais. E é uma consultoria econômica que eu falo do processo prévio a investimento, entender os fundamentos econômicos, né? E aí, foi graças ao Minuto do Musa Despretensioso que eu mergulhei no mundo da educação. Então hoje eu dou aula e tenho participação numa faculdade em São Paulo, na Link School of Business. Dou aula uma vez por mês, como eu falei, na pós-graduação em Madrid. E a gente começou a aprofundar as viagens, eu e o Fábio, né? Então, aí um dia ele pegou, me ligou e falou, nós estamos indo para Cuba. Ele e a mulher dele. Eu já tinha ido em 2007 com a minha família, totalmente despretensioso, passar férias. Aí eu falei com a minha mulher, vamos também? Vamos, fomos nós 4. E a gente começou a viver aquilo tudo que daqui a pouco o Fábio vai contar o que foi Cuba. E as coisas começaram a aprofundar. Aí voltamos de Cuba, que a gente inclusive vai subir o documentário no nosso canal do YouTube hoje mesmo. A gente foi para Venezuela, para Brasil Paralelo. A gente conhece o pessoal de lá e eu falei para eles, estamos indo para Venezuela. Eles, podemos mandar uma equipe toda para ir com vocês? Claro, pode mandar. E fomos juntos, produzimos o que hoje é o Infiltrado Venezuela. Fui para a Argentina, fomos para El Salvador, voltamos agora faz 3 semanas. E a gente tem um podcast nosso, que é o Além do Óbvio, que hoje a gente já tem patrocinadores, inclusive um deles é o que vai palestrar aqui, o Rafael Lima, de Ideias Radicais, em que a gente já tem mapeado entre 3 e 4 viagens por ano, e a gente grava com pessoas que moram ou moraram em diferentes países para mostrar a realidade daquele país de verdade. Além do óbvio, além do que a imprensa te mostra, além do que a manchete da UOL mente pra gente. Então, como é a vida de verdade lá? E é isso que a gente faz no Além do Óbvio, que a gente grava uma vez por semana e grava lá nos países mesmo. Então, é por isso que a gente está mapeado, né, com essas viagens. E a primeira delas foi Cuba, né? E quando a gente chegou lá, a gente também não sabia o que ia fazer. A gente chegou ainda para, vamos conhecer, mas a gente não imaginava que isso se tornaria um mini documentário, que nos abriria a porta para a Venezuela, que se tornou um super documentário, e que isso se tornaria uma outra empresa que a gente hoje tem uma certa importância para a gente, né? Principalmente pelos valores. Então, essa é um pouquinho da minha história. Eu gosto de contar isso para mostrar por que me chamaram aqui, né? Porque às vezes você fala, por que eu vou escutar esse cara? Eu acho que minimamente a gente está vivendo a realidade de diferentes países para poder contar um pouco. E quem duvida, o caminho está aberto para pegar um avião e ver, não tem problema. Eu acho que faz parte, a evolução, crescer, ouvir o opositor, ouvir o outro lado, faz parte, a gente só cresce assim. O duro que o que a gente está vivendo hoje é que tem um calão do debate. A gente não pode mais debater ideias. E é isso que eu me nego a fazer. Então eu acho que é muito prazeroso estar aqui com vocês para ouvir isso, né, para a gente poder debater ideias. Quem discordar, tem um convite para ir, faça, viva aquilo, não tem problema nenhum. Então a nossa ideia é contar um pouco de cada viagem e a gente finalizar falando assim, o Brasil caminha para isso? O Brasil segue algum caminho para esses países autoritários que a gente tem viajado? Sim ou não, né? Então vou deixar a reflexão final. Se ele quiser começar um pouco de Cuba, depois a gente vai falando rapidamente dos outros países. Obrigado. Bom dia, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês. Muita gente, baita evento. Parabéns aí para o pessoal que organizou, que eu tenho certeza que deu bastante trabalho. Assim como o Bruno falou, né? Cuba foi a nossa primeira experiência.
depois no início desse projeto, que é o Além do Óbvio. Antes a gente já tinha viajado na Europa nesse tempo que a gente compartilhou lá. Mas como que nasceu a ideia de ir para Cuba? Alguém aqui já foi para Cuba? Algumas pessoas aqui, poucas, né? Mais umas aqui. Vocês vão entender então bem o que a gente vai falar aqui. Para quem lembra, o segundo turno das eleições foi em 30 de outubro, né? E a gente viajou uma semana depois, em novembro. Então, coincidentemente, porque a gente tinha comprado, sei lá, 6 meses antes. Tinha pesquisas apontando aí e tal. E aí veio essa ideia. Eu falei para minha esposa, vamos para Cuba, porque a gente sempre gostou dessa pegada de viajar para lugares diferentes e tal. E assim como o Bruno falou do lance da curiosidade e tal, a gente tem um conceito, e para mim isso é muito valioso. Se eu for para algum lugar, não precisa ser outro país, pode ser outra cidade, pode ser dentro do Brasil, o fato de você não falar com alguma pessoa local e entender o que ele vive pelos olhos dele, para mim é uma derrota numa viagem, entendeu? Bruno citou Paris aqui, cara, Torre Eiffel, você vai entrar no YouTube, você vai ver um monte de Torre Eiffel, você vai ver os lugares turísticos, tudo lá. Mas, cara, e a oportunidade de você conversar com um francês médio ali, e ver como é a vida do cara, e perguntar, quanto paga de imposto? Tá feliz? Não tá? Por que não tá? Como é a sua vida? A gente gosta muito dessas coisas. E aí eu propus para minha esposa, falei, cara, vamos para Cuba? Aí ela falou, meu, você tá louco. Não, mas vamos lá para conhecer e tal. E ela gostou da ideia, eu convidei o Bruno e a Maria, a esposa dele, toparam na hora. E aí, como as eleições estavam vindo, a ideia também era, cara, vamos aproveitar para dar uma ambientada, né? Como é que vai ser o Brasil do futuro aí. E o que é Cuba hoje, gente? Cuba é um país que passa ainda, né, por uma revolução comunista desde o final da década de 50. É um país hoje que o salário mínimo está na casa aí dos 27 dólares. Só para vocês terem efeito de comparação, uma Coca-Cola lá no mercado negro, né, que é o mercado paralelo deles, custa 2 dólares e 50, mais ou menos. Então, um salário miserável, né? Tem 80 e poucos por cento da população trabalha para o governo. Então, eles tem várias estatísticas aí que são meio fajutas, que a gente não pode confiar muito, porque não tem um órgão oficial hoje que entrega essas estatísticas. Então, muita coisa é mensurada, é estimada e tal. E aqui nos veículos de comunicação do Brasil a gente lê coisas muito lindas sobre o que é o regime cubano. Então essa foi uma motivação. Cara, vamos lá falar com os caras, em loco. Então a gente conversou com 28 pessoas, assim, a gente tem várias conversas dessas que foram gravadas. É unânime, assim, que desses 28, assim, teve 2 apenas que toparam mostrar o rosto. Isso já dá uma diretriz do que é o país, em termos de liberdade, de você se posicionar e se expressar. Um deles era um mendigo, ele tinha optado por ser mendigo há 20 anos e ele tinha pós-graduação em engenharia elétrica. Ele tinha mais acesso a dólar na rua do que trabalhando como engenheiro elétrico. Ele falou, bom, eu dou minha cara mesmo, já estou há 20 anos na rua, se quiser, façam o que quiser comigo. Não tenho nada a perder. E a maioria das pessoas tem medo de falar, né? Então a gente falou com muitas pessoas que escondem o rosto. A gente teve recomendação de cubanos, inclusive cubanos que moram no Brasil, falou, cara, não postem nada, peguem leve, porque realmente vocês podem correr algum tipo de risco de sofrer retaliação. Enfim, um dos pilares da Revolução Cubana foi cumprido com sucesso, que era acabar com a desigualdade social no país. Eles realmente acabaram. Eles nivelaram a população na mais extrema pobreza. Pra você ter uma ideia, hoje o governo lá ele provê para as famílias uma cesta básica lá, né, uma política assistencialista, em que uma família de 5 pessoas elas têm direito a 400 gramas de frango por mês, e um sabonete a cada 3 meses, uma pasta de dente a cada 4 meses. Então, assim, o nível de absurdo lá é brutal. E aí começa a separar a população em 2 tipos de 2 segmentos, né? Os que não têm acesso a dólar, que estão totalmente independentes do governo, e os que têm acesso a dólar. Quem tem acesso a dólar? Aí tem 2 públicos. Os que estão envolvidos no turismo de alguma forma, quem ganha um gorjeta em dólar. Então a gente conversou com advogados, com professores universitários, com engenheiros, todos eles estão trabalhando no turismo. As pessoas estão
limpando o chão, estão sendo garçonete, em hotéis, a gente foi num hotel lá. Por quê? Porque as pessoas preferem estar ali porque eles recebem alguma coisa em dólar além desse salário de 27 dólares aí que é. Estou falando dólares porque eu estou convertendo da moeda local para o dólar. Então eles têm a possibilidade de ganhar um pouquinho a mais porque estão de alguma forma ali envolvidos com o turismo. Esse é um público. O outro público é o público que tem algum parente fora. Cuba tem 15% da população fora de Cuba, a maioria nos Estados Unidos. E esses caras são os caras que ajudam a segurar a economia cubana na unha, porque eles colocam dólares dentro do país. Então é muito comum você falar com famílias que, cara, quase todo mundo que você conversa tem alguma pessoa da família que está morando fora e está mandando dólar para dentro, para evitar que aquelas pessoas passem fome. O governo cubano, ele limita as pessoas, proíbe, de uma maneira clara, né? Oficialmente essa informação não existe, mas conversando com as pessoas, você vê que para elas saírem de Cuba, o governo precisa cumprir alguns requisitos para definir se vai liberar ou não que eles saiam do país. Então assim, um cubano para viajar para o Brasil, ou sei lá, para qualquer outro país, ele vai ter que ter o visto do país de destino, mas ele vai ter que ter a liberação do governo cubano. Olha quão absurdo é isso. E Cuba é uma ilha, né? Os caras não têm muita opção. Aqueles que conseguem dinheiro, né, para sair dessa passagem. Inclusive lá a gente descobriu que a nova rota de fuga dos cubanos hoje, aliás, até fazendo um adendo, eu estive em Miami antes de chegar em Havana, e eu estava tomando café um dia antes de ir para Havana, eu vi no noticiário um bote que estava à deriva e chegou na costa da Flórida com um cubano morto. Era um cara que tentou fazer a travessia ali e infelizmente morreu no caminho. Mas algum ponto aí? O que a gente viveu em Cuba é uma escassez brutal, né? Hoje dizem que piorou demais depois da pandemia, então a gente foi para Varadeiro, que é uma praia a 2 horas de Havana, e a gente achava que ali naquele complexo hoteleiro, que são hotéis estrangeiros, especialmente espanhóis, né? Meliá, Intercontinental e tal, que ali a gente passaria melhor e depois os nossos dias em Havana seriam muito piores, e foi justamente o contrário, porque no hotel a gente realmente passou a viver escassez brutal assim, de comida, então tinha rodízio de salsicha, a gente não tinha azeite, não tinha sal, era aqueles bufês imensos que tinham um monte de pão assim espalhado, né? Não tinha tomate, não tinha absolutamente nada. E aí quando a gente foi para Havana, que a gente ficou no Airbnb de uma senhora que mora na Itália, casada com um italiano e cubano. Quando a gente olhou o prédio do lado de fora, minha mulher falou assim: não dá para subir nesse prédio, o prédio vai cair. Isso é aqueles prédios em guerra, né? E aí o cara, eu falei: meu, calma, vamos conhecer lá dentro. Aí ele me joga uma argola lá de cima para subir as nossas malas, lembra? Com aquela manivela assim, a mala subiu. Eu falei: meu, deu ruim aqui pra gente. E não, quando a gente entrou, ela realmente importou tudo da Itália. Então o apartamento por dentro era impecável. Quando a gente chegou lá, tinha tudo. Doritos, Coca-Cola, né? Esse tipo de coisa. Eu falei: como você tem acesso a isso? Tudo no mercado negro. E tudo em dólar e tudo muito mais caro. Então nós nos deparamos com o mínimo de produtos, de insumos que tem em Havana, vem do mercado negro. É o único resquício de capitalismo que tem em Cuba, onde eles negociam até pelo WhatsApp, você vende micro-ondas, geladeira e tudo mais, entre eles. Então assim, o país, iluminação pública, não tem na rua, noite, buracos, infraestrutura falida por completo. Mas a educação de Cuba é boa, sério? A educação é uma doutrinação, né? Inclusive os professores que a gente conversou, eles falam muitas coisas pra gente contrário ao governo cubano. E eu perguntei: você fala isso dentro de sala de aula? Ela falou assim: cara, se eu falar isso eu vou preso. Eu literalmente vou preso. Mas se você vai preso por falar isso, aí essa professora universitária deu exemplo. Eu não vou preso por falar isso, mas existe um comitê de defesa da revolução. São agentes ocultos que estão infiltrados no meio da sociedade, pessoas espalhadas, você faz. Estou usando uma camiseta aqui com uma sigla que remete a XPTO. Não quer saber o que é e vai usar isso como pretexto para te prender. Então, tem pessoas que são presas por 20, 30 anos por motivos que eles não conseguem explicar. Então, as pessoas se fecham e não falam nem no próprio ciclo
familiar, ciclo de amigos próximos. E não tem como você ter o mínimo de educação, saúde de qualidade. Eu, por exemplo, esqueci o cortador de unha, eu vim cortar minha unha 12 dias depois em São Paulo. A gente entrava em farmácias, aquelas prateleiras vazias. Então, como é que você pode fazer medicina se você não tem nada, não tem o mínimo do insumo básico? Isso é uma narrativa totalmente absurda. Você entra nos hospitais, aquelas máquinas lá dos anos 60, completamente enferrujadas e paradas, um médico que ganha seus 20, 30 dólares por mês, que não consegue se alimentar, um professor idem, como é que você vai ter ensinamento de qualidade, educação de qualidade? Assim, isso não existe, isso é uma pura narrativa mentirosa. Tanto que a gente vê que os atletas cubanos, quando vai para a Olimpíada, fica fugir. Imagina, a gente viu no Rio de Janeiro, um cara queria morar no Brasil. Imagina o desespero do cara para querer vir morar no Brasil, assim, voluntariamente, nos dias de hoje. Imagina, meu. Porra, assim, nos dias de hoje, que repressão que a gente está vivendo, eu quero dizer. Então, é muito triste. E aí é interessante que a gente pegou, assim, a gente conversava com as pessoas e eles falavam, olha, meu avô adorava a Revolução, né? Confiava na Revolução. Meu pai, como ele foi ensinado que era bonita a Revolução, ele não adorava, mas também se sentia mal em falar. Os netos já odeiam. Porque assim, essa tal Revolução, ou o cara é muito ruim, em quantos anos? 60 anos não conseguiu implantar tal Revolução, conseguiu cada vez mais que as pessoas fossem mais miseráveis ainda, ou então era uma mentira. E aí quando eles têm os parentes deles nos Estados Unidos, que é os Yankees, né, os malvados e tudo mais, quando eles mandam foto para eles de domingo, fazendo foto no churrasco, na Flórida, tomando 2, 3 tipos de cerveja, o cara olha e fala, pô, eles são malvadões, mas eu prefiro o malvadão ali, né? E aqui a gente está com fome. Então, a desconstrução de narrativa, ela tem que ser vivida, né? Em loco, assim. Porque não é isso que querem vender pra gente, né? E tem 2 episódios que eu acho que vale muito a pena mencionar aqui, né? O Bruno comentou aí, nos Estados Unidos, os caras bebendo cervejas diferentes e tal, essa abundância, quando o cubano se depara com isso, se vocês buscarem na internet, vocês vão ver vídeos. Busquem vídeo do cubano vendo um supermercado pela primeira vez. O cara chega, ele vê aquela prateleira cheia, ele tem uma crise de choro, que é algo que ele nunca viveu. Tem um outro também, um vídeo que é muito viralizou também, que é um cubano nos Estados Unidos recebendo o contra-cheque dele pela primeira vez. Ele abriu um contra-cheque, também se emociona. Então, esses caras estão carregados de carga que a gente não faz a menor ideia. Cara, a gente ficou 10 dias lá e eu me emocionei quando eu voltei pra cá e entrei no supermercado. Porque, pô, a minha mulher, ela pesava, agora que tá grávida de 9 meses não, mas ela pesava 47 quilos. É o peso dela mais ou menos. Ela perdeu 3 quilos na viagem. E não é por frescura de comer, é que realmente a escassez de comida era brutal. Então, quando eu cheguei, eu entrei... Baixa qualidade. Muito baixa qualidade. A gente vai subir hoje um documentário lá no meu canal, no Brumoso e no Além do Óbvio, no canal do YouTube. E aí, eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, que a gente foi fazer as compras da semana, porque a gente estava, sei lá, 12 dias fora, então a casa estava vazia. Eu lembro que eu entrei, eu comigo mesmo me emocionei no supermercado. Claro que não chega no nível do cubano, mas eu olhei e falei assim, eu lembro que eu falei para minha mulher, eu falei, nossa, tem 3 tipos de salada, a gente compra. Sabe, meio que natural assim, porque aquilo entra em você, né? A gente viveu duro aquela realidade lá, assim. Então foi verdadeiramente, eu entendo super esse vídeo do cubano, que a vida inteira, a gente viveu 12 dias, o cara viveu a vida inteira esse tipo de escassez, né? Sim. E para ilustrar, teve esses 2 episódios, que é no Airbnb que a gente ficou, teve a enfermeira, que ela uma ex-enfermeira, ela escolheu trabalhar ali no Airbnb. Ela era a pessoa que fazia o café da manhã ali, deixava o café da manhã pronto. E a gente conversando com ela ali, falou, por que você abandonou a enfermagem? Eu falei, cara, eu amo ser enfermeira, eu amo a enfermagem, mas eu cansei de ver pessoas morrerem por falta de ponto para suturar, gases, as coisas mais básicas que vocês podem imaginar. Eu cansei de ver isso estava me matando por dentro e eu abandonei. Óbvio que ela também migrou para um serviço que tinha ali uma gorjeta em dólar e tal, então ela deu, mal ou bem, ela deu um upgrade economicamente ali. E quando a gente foi embora do apartamento, minha esposa, como ela era enfermeira, minha esposa deu assim, sem a menor pretensão, ela tinha uma cartela de anti-inflamatório e uma cartela de anti-alérgico. Ela deu essas 2 cartelas para essa enfermeira. Gente, vocês não acreditam, ela encheu o olho d'água. Ela falou, você está me dando aqui é ouro. Quando a gente precisa, a gente não acha. E se achar, está no mercado negro, em dólar, custando uma fortuna.
assim, umas coisas tão pequenas assim, que você fala, meu, cara, explode sua mente. E quando a gente estava em Varadeiro, que era na costa, que a gente estava no hotel, tinha uma garçonete que atendia a gente todos os dias. A gente criou uma relação ali de amizade com ela. No terceiro dia, teve uma hora que eu, o Bruno e a esposa dele saímos da mesa, que a gente foi pegar alguma coisa para comer, minha esposa ficou, e ela tinha acabado de comer. E a garçonete chegou na minha esposa e falou, eu queria te pedir um negócio. Eu tô grávida, eu queria que você pegasse um lombinho de porco que tem lá no buffet, porque eu nunca comi lombo de porco. Eu falo de filé mignon não, tá, gente? Lombo de porco. Ela falou isso pra Pérola, minha esposa. E ela falou, claro, pega. Ela falou assim, mas eu preciso que você pegue no teu prato sujo, que ela tinha acabado de comer, pega, coloca aqui, põe os talheres em cima, que eu vou passar e recolher, e eu vou comer isso escondido lá no fundo. Cara, isso aí, assim, é brutal as pessoas passarem por isso a título de uma revolução que diz que era o bem das pessoas. Então, assim, não se conformem com o que a gente está falando aqui. Busquem aprendizado, busquem informação. Tem um monte de cubanos que vocês vão encontrar no Twitter. Depois que a gente foi para lá, que a gente foi entrevistado no podcast do Brasil Paralelo, que chama Conversa Paralela, deu quase 500 mil de visualizações lá. Assistam esse episódio também. Muitos cubanos nos acharam por ali, vieram nas nossas redes, no privado, me agradecer. Cara, eu nunca fui uma pessoa pública, eu sou executivo de tecnologia, eu sou amigo do Bruno e a gente decidiu tocar esse projeto junto. Então, eu não sou uma pessoa pública, apesar de gostar muito desse tema. E essas pessoas começaram a inundar a minha rede social, no privado, me agradecendo por falar aquilo que elas gostariam de falar para o mundo inteiro, entendeu? Então, busquem essa informação, busquem os cubanos, falem com eles e não se contentem só com o que a gente fala aqui. Exato, né? E isso acendeu uma chama para a gente falar, olha, já que estamos calando aqui no Brasil, como é que a gente mostra para todo mundo o que realmente está acontecendo? Né? Não é todo mundo tem condição de ir viajar, o que quer, o que pode, como é que a gente mostra isso? Né? E aí que a gente falou, vamos seguir essa trajetória, tanto que vocês vão ver que no documentário de Cuba que a gente vai subir, ele é totalmente amador. A gente nem sabia, por exemplo, que estava começando, que não podia gravar em pé no celular, então as imagens estão pequenas e tal, uma coisa que a gente vai aprendendo quando a gente foi com a equipe toda da Brasil Paralelo para Venezuela e tal, então o dia o Salvador já vai estar bem melhor e tal, mas dá para ter uma boa ideia das pessoas, dos depoimentos, do que a gente viveu lá. E aí foi quando a gente estava, eu lembro, passando um feriado na minha casa no interior de São Paulo, a gente estava na piscina fazendo um churrasco, eu falei para ele, vamos para Venezuela? Ele falou, vamos. Comprou uma passagem. Eu liguei pro Ferrugem, que é um dos donos da Brasil Paralelo, e falei, cara, estamos indo. E ele com aquele papo meio que, com aquela ideia meio que, eles estão vendo, se vão, tá? Eu falei, cara, já comprou uma passagem, estamos indo. Aí ele falou, então eu posso mandar o pessoal com vocês? Pode. Tá bom. Aí dessa vez nossas esposas abortaram. Aí elas falaram, não, eu não vou encarar essa. Então, como só nós. E aí aqui, uma pergunta rápida. Quem diria que a Venezuela tem mais a ver com Cuba ou com o Brasil? Quem acha que parece mais com Cuba? E quem acha que parece com o Brasil? Eu acho que quem falou que parece com o Brasil já deve ter assistido Infiltrados da Venezuela. Cuba não tem, a Venezuela não tem absolutamente nada a ver com Cuba. E nada. Só para contextualizar, eu achava que ia chegar na Venezuela que eu ia encontrar aqueles caras, tipo cartel mexicano, picape, estrada de terra, os caras armados com fuzil andando. Essa era a visão que eu tinha. E aqui vai a parte, depois a gente fecha, porque eu estou falando que isso não tem nada a ver. A Venezuela é um Brasil extremamente piorado. 90% da população está abaixo da linha da pobreza, a infraestrutura, as empresas públicas de infraestrutura são precárias, então você pega, por exemplo, água, é super normal acabar 3, 4 dias todas as semanas em Caracas. A gente foi, por exemplo, em shopping de classe média alta, lavando a mão no balde, você dá descarga no balde, pega o baldinho na água, joga, porque realmente a infraestrutura é muito precária. Quem tem mais dinheiro manda cavar um poço do lado de casa para ter um suministro de água direto, né? Porque falta de investimento. Então, Caracas fica no escuro algumas vezes da semana, a gente viveu isso. Só que Caracas, a Venezuela, ela tem ali para 10% da população, principalmente agora, eu vou explicar por quê, o capitalismo, que sustenta o restante. Cuba não tem absolutamente nada, não tem ponta de varejo em Cuba. Venezuela tem tudo.
Voltou tudo agora, eu vou explicar porque voltou. A loja da Ferrari voltou, as lojas de grife voltaram, restaurantes internacionais, Estrela Michelin voltaram. A gente foi no restaurante no rooftop, um restaurante japonês com banda tocando, que a gente olhava em volta, como era noite, né? Você via uns pedaços escuros, que tinha acabado a luz em Caracas, mas você vê de noite, você não vê o que é favela, o que não é favela. A gente fala, estamos em Miami. Ou a gente está realmente na frente do, sabe, estamos em Nova York, no restaurante. Eu olhava de dentro, eles têm um vídeo lá no Infiltrados, então, comida de primeira. E o que aconteceu? Eles passaram por uma escassez brutal entre 2014 e 2018, que eles chegaram no fundo do poço e praticamente viveram uma guerra civil. Pessoas foram para as ruas, muitos morreram, tomaram um tiro da polícia. Mas isso tem um custo político. Para um país sustentar esse custo político e o custo da polícia na rua, brigando com a população todo dia disposta a morrer, isso tem um custo financeiro. E a Venezuela não tem dinheiro, né? A Venezuela é um país totalmente quebrado. Fala do orçamento da... O orçamento é interessante. O orçamento, por exemplo, o orçamento da Venezuela chegou a ser, nos últimos 20 anos, chegou a ter 120 bi de orçamento de dólar, tá? Isso quem me falou é um economista de lá, ele é dono da Data Analysis. Se você quiser seguir ele, é realmente muito legal. Data Analysis, Luiz Vicente Caldeirão, o nome dele, ele posta muita coisa do Venezuela. Ele é um economista que nos recebeu na casa dele lá, foram 2 horas brilhantes que a gente aprendeu. Então tudo ele tem as pesquisas, que é o instituto de pesquisa dele. E ele falou que hoje o orçamento da Venezuela anual do país está em 8 bilhões de dólares. Que já foi 120 bi. Pensa, já foi 120 bi, 8 bi de dólar é um orçamento, sim, é zero, praticamente zero, né? Parece muito dinheiro pra gente, mas para um país é zero. A Chevron, de petróleo, que acabou de voltar para a Venezuela em novembro do ano passado, está com receitas estimadas para esse ano de exportação de petróleo em 9 bilhões e meio. Uma empresa que voltou tem um orçamento maior do que o país inteiro. Imagina como esse país está completamente destruído. Só que, como ele viu que esse custo social e financeiro de manter a população na rua tomando tiro é muito alto, o que ele fez? Ele dolarizou a economia de forma informal. Então, hoje na rua você usa dólar, e ele acabou com a imposição de preço teto. Não precisa ser nenhum brilhante, e a gente está vendo isso no Brasil acontecendo, não com mercadorias, mas com imposição de taxa de juros máxima de crédito rotativo, crédito consignado. Quando você impõe o preço teto de alguma coisa, a gente viveu isso, para quem é mais velho aqui, viveu isso nos anos 80 e 90, sabe o que eu estou falando. Você impõe preço teto de alimentos, você leva a escassez. A escassez leva o mercado negro. O mercado negro, o preço é muito mais alto, a inflação explode novamente, fora a falta de produtos. Né? É o que vive a Argentina, é o que vive a Venezuela, é o que vive Cuba, é o que viveu o Brasil. Então, qualquer tipo de imposição de preço teto, né? Porque aí o governo quer manter a inflação minimamente controlada, leva a escassez dos produtos. De novo, não precisa ser nenhum economista, muito menos brilhante, para entender isso. E aí eles acabaram com isso, e aí as empresas começaram a dar um respiro. Só que teve um ponto importante. O Biden, nos Estados Unidos, começou a congelar contas de venezuelanos que têm dinheiro nos Estados Unidos. Segundo cálculos desse mesmo economista, são mais ou menos 480 bilhões de dólares de venezuelanos fora do país, em grande parte nos Estados Unidos. 480 bilhões, tá? As reservas internacionais do Brasil são 370 bilhões de dólares, mais ou menos. São 480 bi. Esse pessoal começou, com medo de que o Biden congelasse as suas contas, levar o dinheiro de volta para a Venezuela. Só que a economia lá, ela oficialmente não é dolarizada. Então você não pode depositar em banco os seus dólares. Eles